Lucas Josino está aqui com a gente para falar sobre a situação do Hospital São Paulo. A gente comentou aqui entre os destaques, o Hospital São Paulo há muitos anos, né, Joel, passa por uma grave crise financeira, um hospital que é ainda uma referência, né, aqui em São Paulo, mas que precisa de grana. A gente já falou de várias vezes no ar de diversos problemas, de falta de, por exemplo, refeições para as pessoas internadas, falta de medicamentos. Já falamos de manifestações que os profissionais do hospital fizeram várias vezes aqui na capital paulista e hoje o governo do estado decidiu enviar uma verba para tentar solucionar os problemas do hospital. O Lucas Josino acompanhou essa entrevista coletiva que houve agora há pouco com o anúncio, né, desse valor que será enviado. Conta mais pra gente quais são as providências para melhorar a situação do Hospital São Paulo. Josino, boa tarde para você. Fala, Josino, boa tarde. Oi, Ana. Oi, Joel. Boa tarde para vocês, para os nossos ouvintes. Quantas vezes a gente já falou sobre o Hospital São Paulo, que vive problema sério relacionado ao dinheiro, aos fundos, e quem sofre com isso é o paciente, não tem jeito. O hospital não tinha dinheiro para fazer um simples hemograma, um exame de sangue. Nos últimos meses, vários pacientes tiveram que voltar para casa porque não conseguiam cirurgia, não conseguiam marcar uma cirurgia importante, grave, de urgência, e mesmo assim voltavam para casa, porque o hospital não tinha fundos. Hoje a dívida do hospital é de 450 milhões de reais. O hospital fica na Vila Mariana, é um hospital importante, atende pacientes com alta complexidade, o movimento lá é enorme, basta a gente levantar o microfone da Band, da Rádio Bandeirantes, que aparece gente para denunciar, para mostrar que tem muitos problemas e que os pacientes estão sofrendo muito. Hoje o governador do estado de São Paulo esteve no local, Rodrigo Garcia, juntamente com o secretário estadual da Saúde, Jean Goenstein e outras autoridades que cuidam do hospital. Esse é um hospital público atendido pela Unifesp, ou seja, entra a verba federal no hospital. A gente perguntou os custos, inclusive, o custo mensal do hospital é de 30 milhões de reais. E o que recebe do SUS é de 22 milhões, ou seja, tem 8 milhões aí de uma janela que passa a ser dívida para o hospital, e quem sofre mais uma vez, como a gente disse, é o paciente. Hoje o governador foi até o local e disse que autorizou 50 milhões de reais para o hospital para diminuir esse custeio, a dívida, e também 8 milhões de reais para o pronto-socorro, para reformar o pronto-socorro. O governador disse que é um momento muito delicado que o hospital vive e que precisa de uma ajuda financeira. Esse recurso que sai do governo de São Paulo entra nos cofres do Hospital São Paulo, que é o único hospital federal que nós temos na cidade de São Paulo que atende ao SUS, e foi uma forma que o governo encontrou de apoiar o Hospital São Paulo nesse momento de extrema dificuldade. Nós já tivemos matérias na imprensa mostrando as dificuldades do Hospital São Paulo e provavelmente a dificuldade que ele teria de continuar funcionando. E nós sabemos da importância dele para a assistência à saúde na capital, por isso o governo de São Paulo, além dos convênios regulares com o hospital, faz esse aporte adicional para poder salvar o hospital nesse momento de grande dificuldade, mostrando que, independente da responsabilidade ser do governo federal, o governo de São Paulo apoia, sim, esse importante equipamento de ensino, de pesquisa e de atendimento à saúde aqui na nossa cidade. Pois é, o governo federal, que é o mantenedor desse hospital, não se manifestou ainda sobre o assunto, também não falou nada sobre essa dívida do hospital de 450 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o hospital hoje tem disponível 800 leitos, mas metade está fechada. 400 leitos não são atendidos pelos pacientes, não conseguem ser liberados para os pacientes por causa dessa falta de estrutura. É um hospital importante que fica no coração da cidade de São Paulo, na Vila Mariana, e por causa desse problema, muitos pacientes que são deslocados para lá não conseguem atendimento. O atendimento mais simples ao mais complexo possível que a gente pode trazer. São várias matérias que a gente fez ao longo dos últimos anos aqui na Rádio Bandeirantes. E agora para a gente mostrar que, claro, existe essa ajuda do governo estadual, mas ainda vai resolver bem pouco do que o Hospital São Paulo precisa. Joel e Ana. É um paliativo, então, pelo jeito, né? Vai Exato, ajudar... um tapa-buraco, né? É um tapa-buraco que não vai ser totalmente tapado, né? A gente vai continuar vendo aí o hospital com dívidas e uma tendência de que os atendimentos aumentem, né, Joel? Porque a gente está vendo, né, a população buscando cada vez mais os hospitais agora para retomar tratamentos que estavam parados por causa da pandemia. Na pandemia houve esse fenômeno que até nos surpreendeu, né? A demanda médica diminuiu muito para os casos extra-Covid. É claro que, falando-se de Covid,
A busca foi gigante. Agora, as outras doenças, não. Os acidentes, principalmente. Os acidentes diminuíram e os hospitais passaram a ter uma demanda menor nesse sentido. E agora a fratura está sendo exposta mesmo, né? O problema está sendo mostrado. Um problema que já existia é que a gente tem a certeza agora com isso que o Josino está dizendo para a gente, com as informações que ele está trazendo para a gente, que ele não foi resolvido. Imagina um buraco de 8 milhões de reais. Agora eu não entendi uma coisa, Josino. 8 milhões de reais de buraco, porque ele custa 30 e o SUS manda 22. Esse buraco é para atender essas pessoas que ocupam esses 400 leitos? Ou seria considerando o hospital inteiro? Porque ele tem 800 leitos, né? Você disse. A metade somente está sendo ocupada. Mesmo com esse buraco, o atendimento é só a metade? Exatamente, Joel. E isso tem se piorado cada dia que passa. Por exemplo, só nesse ano foram 300 funcionários demitidos porque o hospital não tinha dinheiro para arcar com os custos, para pagar o salário de tanta gente. Então, a cada mês, 8 milhões a mais para dívida. São 450 milhões. Só vai piorando o atendimento cada vez mais. Não adianta você ficar inaugurando hospital, já viu? Constrói hospital. Um hospital desse, por exemplo, ele está sendo subutilizado. Então, o problema não é a estrutura física. O problema é o combustível para você tocar o automóvel, que é o dinheiro. E será que falta dinheiro? Não deveria faltar, né, gente? Um país rico como o Brasil, um estado rico como o estado de São Paulo, não tem cabimento faltar dinheiro para atendimento hospitalar. Não tem lógica. Por que falta dinheiro? Porque vai para algum canto que não deveria ir. Não é? Com certeza. Nós deveríamos ter aqui um atendimento digno. Não tem lógica isso, não tem cabimento você ter um hospital desse tamanho, desse porte, sendo subutilizado, enquanto as pessoas estão aí mendigando mesmo, vão com o pires da mão à procura de atendimento nos hospitais. Sabe, olha, me dá um atendimento aqui, por favor, eu estou precisando de um atendimento médico. Não tem lógica isso, é inacreditável. Valeu, Josino, muito obrigado, viu, meu amigo? Opa, tamo junto, Joel. Abração, boa semana para nós. Valeu, bom trabalho aí, querido. E olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre o assunto saúde, Joel, depois do intervalo, porque alguns hospitais estão fazendo um alerta sobre a falta de medicamentos no atendimento aos pacientes, viu? Então também é um assunto importante. Quem está ligado aqui no Bora Brasil, fique aí que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Pois é, continua o problema, né? Primeiro, falta de leito por falta de dinheiro. Agora, falta de medicamento na rede pública. Você se lembra, Aninha, há alguns dias nós falamos aqui de falta de medicamento para quimioterapia. Imagine o cidadão precisando fazer uma quimioterapia naquele momento difícil, delicado. O cara não tem grana e não consegue o medicamento na rede pública. E agora a gente vai falar da rede particular. Também está passando por dificuldades, Joel. Diz que não está encontrando no mercado alguns medicamentos que são fundamentais, que são básicos. Puxa vida, vamos pro intervalo? Vamos. Ó, já manda mensagem pra gente aí no 999048756. Daqui a pouco nós faremos a primeira rodada com vocês, nossos amáveis ouvintes. A gente já volta. Esse é o Bora Brasil, você sempre aqui, é claro, né? Na Rádio Bandeirantes.